Você já imaginou ser possível receber uma carta de alguém que partiu, uma mensagem de amor que transcende a vida? E se, mesmo após a morte, a comunicação ainda fosse uma realidade? Hoje, compartilhamos uma mensagem comovente, um reencontro de almas que desafia o tempo e a matéria. Do plano espiritual, o jornalista combativo, apresentador carismático e incansável defensor do povo, Wagner Montes, envia palavras de amor e saudade à sua eterna companheira, Sônia Lima. A carta, carregada de emoção e espiritualidade, oferece um vislumbre de um amor que parece não ter sido interrompido pela morte. Antes da psicografia, peço a você que sofre, seja por problemas de saúde, dificuldades financeiras, depressão, ansiedade ou qualquer dor da alma, ou conhece alguém que precise de luz, que deixe o nome nos comentários. Levaremos ao nosso grupo de oração, para que as bênçãos do céu alcancem sua vida. Agora vamos à carta psicografada. Minha Sônia, meu amor, escrevo-te. Dizer isso já é, em si, um milagre e um esforço que mal consigo descrever. Aqui não há mãos para segurar uma caneta, nem papel para absorver a tinta. A comunicação é um ato de pura vontade. Uma concentração intensa de pensamento e sentimento que precisa ser captada por uma mente sintonizada na Terra, como um rádio antigo buscando uma estação distante em meio à estática. É preciso permissão, é preciso ter mérito, e acima de tudo é preciso um amor tão desesperado como o meu, que se recusa a aceitar o silêncio como fronteira. Se esta mensagem te chega, saiba que cada palavra foi um degrau que escalei, impulsionado pela saudade que sinto de ti. O início de tudo, aquele momento que os homens chamam de morte, não foi a paz que as religiões prometem de imediato. Foi uma confusão ensurdecedora dentro de um silêncio absoluto. Meu corpo, aquela carcaça que me serviu com suas limitações e dores, estava falhando. Eu sentia isso. Era como estar no cockpit de um avião em pane, com todas as luzes do painel, piscando em vermelho, os alarmes soando, mas do lado de fora da cabine um silêncio total. Eu lutava para respirar, mas era o meu espírito que se afogava em desespero, não meus pulmões. A minha consciência começou a se dividir. Uma parte ainda estava presa à matéria, sentindo a fraqueza, a falha dos órgãos, o frio que começava a subir pelos pés. A outra parte, no entanto, já se expandia para fora do corpo. E foi com essa parte que eu te vi, Sônia. Eu te vi de uma forma que nunca havia visto antes. Eu não via apenas seu rosto, seu corpo ao lado da cama. Eu via a sua alma. Eu via a muralha de força que você construiu ao redor do seu coração para não desabar na minha frente. Eu via suas preces silenciosas, que flutuavam ao seu redor como uma névoa dourada. E por trás de tudo isso, eu via a sua dor. Era uma dor física, palpável, uma rachadura se abrindo em seu espírito. A minha agonia era indescritível. Tentei falar, gritar, eu estou bem, eu te amo, fique firme. Mas a minha boca de carne não me obedecia mais. Tentei estender a mão para tocar seu rosto, mas meu braço pesava como chumbo. Minha mente gritava, mas o corpo era uma estátua. Foi a primeira lição sobre a impotência. Você pode ter todo o amor do mundo, mas se o instrumento de comunicação falha, você se torna um prisioneiro do silêncio. O desprendimento final foi súbito. Num instante, eu estava lutando dentro do corpo. No instante seguinte, eu estava acima dele, olhando a cena toda. Vi meu corpo ali, pálido, imóvel. Vi os enfermeiros e médicos se movendo com uma calma profissional que me pareceu obscena naquele momento. E eu vi você. Vi quando um médico tocou seu ombro e disse as palavras que ninguém quer ouvir. Vi sua espinha se enrijecer por um segundo e depois, finalmente, ceder. O som do seu choro não foi alto. Foi um rasgo no tecido da realidade que me atingiu com a força de uma explosão. Tentei te abraçar, mas meus braços atravessaram você. Gritei seu nome, mas minha voz não produzia som. Eu estava ali, presente e completamente invisível. A angústia de ser um espectador do seu sofrimento é uma ferida que ainda levo comigo. Logo em seguida, a sala do hospital desapareceu. Fui puxado para um estado de existência que não posso descrever com precisão.
Imagine-se em um túnel escuro, mas as paredes não são sólidas, são feitas de memórias, e elas não passam em ordem cronológica. Era um bombardeio caótico de toda a minha vida. Eu ouvia, ao mesmo tempo, o som da minha voz em um debate acalorado na televisão, o choro do nosso filho quando era bebê, uma gargalhada sua na nossa cozinha, e o som de uma palavra dura que eu disse a alguém há 30 anos. Cada erro, cada julgamento precipitado, cada ato de vaidade me era reapresentado, não por um juiz externo, mas pela minha própria consciência. Eu não sentia dor física, Sônia. Era pior. Eu sentia o que a outra pessoa sentiu. Sentia a humilhação de um entrevistado que pressionei demais por uma manchete. Sentia a decepção de um amigo a quem prometi algo e não cumpri. Sentia a dor de palavras que lancei em discussões e que na hora me pareceram justificadas, mas que aqui, sem o filtro do ego, se revelaram como eram. Cruéis. Não era um castigo, entendi depois. Era uma limpeza forçada, um acerto de contas inevitável comigo mesmo. Eu estava mergulhado no lodo da minha própria imperfeição. O tempo ali não existe como o conhecemos. Podem ter sido minutos ou décadas. O que me salvou de me perder naquele turbilhão foi o seu rosto. A lembrança do seu amor era o único fio de luz naquela escuridão. Eu me agarrava a ela como um náufrago. E cada vez que eu focava meu pensamento em você, com toda a força do meu arrependimento e do meu amor, uma pequena luz parecia se acender à distância. Foi seguindo essa luz que era você, que eventualmente encontrei uma saída. Duas figuras se materializaram à minha frente. Não eram anjos com asas como pintam. Eram homens de aparência serena, mas firme. Um deles eu reconheci com um choque. Um colega da vida pública, que partira anos antes, mas que agora tinha uma expressão de paz que jamais ostentou na terra. Ele sorriu e me transmitiu um pensamento sem mover os lábios. Calma, Wagner. A fase do choque está passando. Você não está sozinho. Eles me guiaram para fora daquele redemoinho de memórias e me levaram a um lugar que se assemelhava a um posto de socorro, um hospital de campanha para a alma. O ar ali era leve, e o ambiente, embora simples, irradiava uma paz que começou a acalmar a minha agitação. Fui colocado em uma espécie de leito, e enfermeiros espirituais, seres de uma bondade que se sentia na pele, cuidaram de mim. O tratamento não era com agulhas ou remédios. Eles aplicavam passes, impondo as mãos sobre minha cabeça e meu peito. A sensação era a de um calor líquido e suave que entrava em mim, desfazendo nós de angústia, limpando as manchas escuras deixadas pelo orgulho, pela raiva e pelo medo. Durante esse período de recuperação, que eles chamaram de depuração, eu dormia muito. Mas o sono não era um vazio. Era um mergulho assistido em minha própria vida. Guiado por um mentor, um espírito mais evoluído de uma paciência infinita, fui levado a rever momentos-chave da minha existência. E desta vez, não de forma caótica, mas ordenada. Vi minha carreira. Vi o bem que a minha voz conseguiu fazer. Vi as pessoas que, através de uma denúncia minha, encontraram justiça. Vi a esperança que minhas palavras levaram a lares esquecidos. E senti uma gratidão imensa por ter tido essa oportunidade. Mas logo em seguida, o mentor me mostrava o outro lado da mesma moeda. Mostrou-me as vezes em que a busca pela audiência falou mais alto que o respeito. As vezes em que o meu personagem, o Wagner Montes combativo, engoliu o Wagner homem, pai, marido. Vi as noites em que cheguei em casa carregado pela adrenalina das batalhas públicas e descontei em você, ou no silêncio, a tensão que me consumia. Vi as pequenas alegrias do dia a dia que sacrifiquei no altar da minha profissão. Foi doloroso, Sônia. Chorei. Chorei de arrependimento. Não um choro de culpa que paralisa, mas um choro de quem finalmente entende. Entendi que a vida não é medida pelo tamanho da nossa voz pública, mas pela qualidade do nosso sussurro no ouvido de quem amamos. Uma das lições mais difíceis foi sobre o perdão. Fui levado a encontrar em espírito pessoas com quem tive conflitos. Não era um encontro físico, mas uma conexão de consciência. Pedi perdão a muitos. Alguns, já mais evoluídos, me receberam com um sorriso. Outros, ainda presos ao ressentimento, não conseguiam me ouvir. E o mentor me explicou: a sua parte é pedir.
A cura deles virá no tempo deles. A sua cura começa com a sua vontade de reparar. Agora, estou em uma nova fase. Saí do posto de socorro e estou no que eles chamam de escola. Estou reaprendendo a viver, mas sob as leis do espírito. Estudo a lei de causa e efeito, não como um conceito filosófico, mas como uma matemática precisa da alma. Entendo agora que nada, absolutamente nada, é por acaso. Cada desafio, cada dor, foi uma ferramenta para o meu crescimento, ainda que eu a tenha usado mal tantas vezes. Meu trabalho aqui, por enquanto, é aprender, e, quando permitido, ajudar. Estou sendo treinado para integrar equipes de auxílio a espíritos recém-desencarnados, especialmente aqueles que, como eu, viveram sob os holofotes e chegam aqui desorientados pela perda do poder, da fama e do ego. É um trabalho humilde, mas que me dá um novo propósito. E em meio a tudo isso, Sônia, está você. Você é meu pensamento constante, meu porto seguro. Quando você ora por mim, eu sinto. Não é imaginação. É uma onda de energia real, uma luz quente que me envolve e me dá forças. É como um copo de água fresca para um viajante no deserto. Suas orações constroem a ponte que me permite, como agora, ter a força e a permissão para me comunicar. Eu te vejo, meu amor, não o tempo todo, mas consigo te visitar em espírito. Vejo sua luta para seguir em frente, sua coragem, sua fé inabalável. Vejo também sua tristeza nos momentos de solidão. E meu coração, que já não bate, se aperta. Quero que saiba que nessas horas eu estou ao seu lado. Quando sentir um arrepio súbito, uma paz inesperada ou uma lembrança nossa que te faz sorrir em meio às lágrimas, sou eu, tocando sua alma, dizendo que o amor não morre. Continue sua missão. Você é uma luz para muitas pessoas. Não deixe que a minha ausência apague o seu brilho. A nossa separação é temporária. É apenas uma estação em uma longa jornada. Um dia, quando Deus permitir e quando o seu trabalho aí estiver concluído, nós nos reencontraremos. E nesse dia não haverá mais véus, nem paredes, nem silêncio. Aos amigos e a todos que me acompanharam, minha gratidão. Peço perdão se em minha jornada fui mais áspero do que deveria. Do lado de cá, a perspectiva muda, e o que realmente importa se torna cristalino. O amor que damos, o bem que fazemos, a compaixão que exercitamos, o resto é apenas cenário. Cuide-se, minha Sônia. Viva, sorria. Honre nossa história vivendo a sua plenamente. Eu estarei aqui aprendendo, trabalhando e te amando, até o dia em que poderei te abraçar novamente. Com todo o amor que sobreviveu à morte e se fortaleceu na eternidade, seu para sempre, Wagner. Só que ele ficou muito doente, né? Ficou. Foi... Ele estava com câncer. Já... Isso foi... Não, há 10 anos ele tinha o câncer. Há 10 né? anos Os 4, ele ficou lutando ele tinha já bastante Isso não foi muito divulgado na imprensa, né? Não foi muito, não foi nada divulgado. Então, eu não lembro de nada. Não, ele não queria que ninguém soubesse, nunca quis que ninguém soubesse. Mas você sabe por Na quê? verdade, só ficaram sabendo bem depois que ele morreu, porque eu falei, as pessoas até então, até porque o atestado de óbito dele saiu como falência múltipla dos órgãos, né, que foi o que levou ele. Porque, na verdade, ninguém morre do câncer, né? Morre de uma consequência do câncer, né? É uma doença, Deus me perdoe. Nossa, Deus só me Deus. Foi meio punk o negócio foi meio pesado. Por que você acha que ele não queria que as pessoas soubessem? Então, o Wagner, ele era deputado no Rio de Janeiro, né? A última eleição ele foi candidato a deputado federal já na cadeira de rodas e venceu. E ele ia para a televisão, ele estava como presidente da Câmara dos Deputados, porque o Pisciani se afastou e ele estava como presidente. Então, ele era uma força muito grande, uma força essa que, glória a Deus, e nós somos muito gratas, o Estado do Rio de Janeiro deu a ele. Ele sempre foi um dos políticos mais votados no Rio de Janeiro. E esses votos deram essa notoriedade para o Wagner e deram esse poder para ele fazer as coisas que ele queria, porque você só consegue fazer alguma coisa quando você tem apoio. O povo precisa aprender isso, claro. Né? A votar. Quando você vota na pessoa certa, essa pessoa realmente se propõe a fazer aquilo que é certo, você está dando um poder ali. E esse poder ninguém tira dele. Porque na primeira, eu me lembro que quando ele foi deputado pela primeira vez, ele não conseguiu fazer nada. Porque tudo era pelo caminho que ele não queria fazer. Então, só quando ele realmente teve uma votação significativa, que foi o mais votado, aí todo mundo tem interesse, aí todo mundo corre atrás, aí você é importante. Aí, sabe, o teu grito tem
Então aí foi o povo que deu esse poder para ele. E ele fez lá a parte dele, quando ele pôde fazer, ele fez. Você tá entendendo? E ele era de ir para. E como ele tinha sempre o programa de TV junto com a carreira, com a carreira política, que aliás nós vivíamos do dinheiro do artista, não do político, né? Porque as pessoas já falam logo, né? Elas acham, não, não. Tudo que nós já tínhamos antes dele ser candidato. E aí, como ele batia muito de frente em político, em bandido e tudo, ele achava que ia fragilizar um pouco a imagem dele. Ele também não queria que as pessoas tivessem pena dele. Entendi. Queria que ficasse aquela imagem do Wagner. Ele queria que ele fosse o Wagner como foi até o final. Combativo, não teve nenhum trato diferente, você entendeu? É claro que a televisão, a Record foi vendo com o tempo que ele foi ficando mais limitado, depois ele ficou cadeirante, depois ele teve dificuldade de um pouco de falar, mesmo fazendo o programa, ele tinha um pouco de dificuldade. O raciocínio foi ficando mais lento, que é muito remédio, é muita quimioterapia, é muita droga. Quando pegou na medula foi muito complicado. Então, é assim, foi todo um processo longo, dolorido, mas foi sempre mantido em off porque era um desejo dele. Entendeu? Foi um desejo dele. Foi difícil, viu? A gente ali correr, às vezes tiravam fotos dele no CTI, eu tinha que correr atrás dessas fotos, CTI, às vezes vazava alguma coisa. CTI no hospital, na UTI, né? Na UTI. Tá. Então, quando ele estava entubado, essas coisas, era bem complicado administrar tudo isso. Foi bem complicado.